Hoje nós vamos refletir sobre a piedade por conveniência. Existe uma característica, meus irmãos, que levou muitos crentes a se acomodarem, e muitas igrejas também, que é ter aquela conduta de supervisão de crianças. São igrejas que tratam crentes como crianças e são crentes que, independente do tempo que tem de fé, do tempo que tem de igreja, eles se comportam como crianças. Eles gostam de ser supervisionados ou ter as suas falhas, os seus defeitos apontados. São crentes que gostam de agir de uma forma dúbia, de uma forma duvidosa, nas escondidas ou quando não estão sendo vistos, né? Então, esse tema que eu coloquei para os irmãos considerarem é justamente o que caracteriza isso. São pessoas que na igreja têm um determinado conduta, têm um determinado comportamento, mas em outros ambientes, especialmente quando não são encontrados crentes, onde eles não estão sendo vistos por aqueles que buscam ver neles um padrão, eles se comportam de outra forma. Então, essa piedade eu chamei de piedade por conveniência. É uma piedade que se adequa à forma que nós queremos e surge e é apresentada quando nós queremos, quando for mais conveniente para nós. Ela é uma piedade como massa de modelar. Ela se adequa àquilo que melhor nos convém. É uma piedade que serve às nossas necessidades, prazeres e satisfações. Isso, meus irmãos, isso é muito claro de ser identificado. Basta ver como o ser cristão, como o crente é tão mal visto na nossa sociedade. Tem pessoas, por exemplo, que preferem fazer negócio com ímpios do que com crente, porque ser crente já pressupõe ser alguém diferente, já pressupõe ter uma ética reta, ter uma moralidade equilibrada e diferente daqueles que não têm nenhum padrão de conduta que os governe, que os direcione. Então, ser crente hoje se tornou, na verdade, um testemunho muito negativo para a fé cristã, para Cristo e para Deus e para o povo da Bíblia, que era assim que nós éramos conhecidos, os crentes, os cristãos, né? O povo da Bíblia. Então, nós podemos experimentar esse fato sendo constatado na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós vemos pessoas que se vestem como crentes, que falam jargões de crentes evangélicos, mas a sua vida é uma concha de retalhos, né? Uma peneira cheia de buracos. Mas isso acontece também conosco, meus irmãos. Mesmo nós que fazemos parte de uma igreja saudável, uma igreja séria, uma igreja que preza pela fidelidade das Escrituras, algumas vezes isso acontece conosco. E eu quero fazer 3 perguntas para você considerar. A partir dessas 3 perguntas, que formam a justificativa da minha palavra hoje e do porquê do tema, piedade por conveniência, é uma piedade de massa de modelar que serve aos nossos prazeres, mas não glorifica a Deus. A partir dessas perguntas, que são extensas, nós iremos considerar a questão. E as perguntas são as seguintes: o que leva um crente a considerar que a sua vida espiritual, o que leva um crente a considerar que o ambiente virtual, a vida virtual é um ambiente isento do escrutínio de Deus? O que leva?
O que leva um crente a considerar que a vida virtual é um lugar onde ele pode ser tolo, imaturo e ímpio. E até mesmo onde ele pode considerar ser um ambiente em que ele é isento de todas as responsabilidades perante Deus e perante a igreja. O que leva um crente a considerar tais realidades? Porque eles não irão proferir isso. Você não irá proferir isso com a sua boca. Mas a conduta que vivemos virtualmente testifica isso. Os perfis das redes sociais, as postagens, as curtidas, o que é compartilhado. A forma como nós nos portamos testifica essa realidade de que parece que o mundo virtual é um local onde Deus não atinge, onde Deus não toca, onde Deus não vê. Por que isso acontece, meus irmãos? Isso tem uma resposta bíblica para isso. Mais uma pergunta. A pergunta é um pouco elaborada, aí às vezes tem duas perguntas em uma só, certo? Então, o que leva um crente a ter atitudes, comportamentos e um linguajar nocivo, por exemplo, dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, entre os amigos, quando ele sabe que não seria possível ter tais comportamentos, ter tais atitudes na igreja ou diante dos irmãos? Justamente porque isso não lhe cabe. Mas o que leva, então, crentes, cristãos, ter tais atitudes? Formando um duplo testemunho, uma dupla personalidade. Outra questão para nós considerarmos. O que leva um crente a fazer algo fora da igreja, longe dos irmãos? Por que eu falo fora da igreja, ou distante da igreja, ou distante dos irmãos? Por quê? Porque ele modela a piedade dele como lhe convém. Ele sabe que na igreja ele tem que se portar de uma forma característica daquilo que é requerido dele. Então, embora o seu coração não exija isso dele, a sua mente, o seu intelecto diz para ele como ele deve se portar para não ser repreendido, para não ser chamado a atenção, para ser aceito como aquilo ou como aquele que os irmãos ou a igreja o vê, pelo menos particularmente em determinados momentos. Então, o que leva um irmão ou alguém, um crente, fazer algo fora da igreja, longe dos irmãos, que comumente ele não faria se estivesse diante deles, em todas as esferas, festas, praias, clubes, faculdades, escolas, empresas, em todos os ambientes. O que leva? O que leva um crente a ter o tipo de pensamento? Hoje eu vou para a festa tal. Hoje eu vou para a praia tal. Hoje eu vou para a casa de fulano de tal. Eu posso vestir a roupa que eu sempre quis. Eu posso fazer o que eu tanto desejo e não consigo, porque o meio que eu vivo não me dá ambiente para isso. O que leva cristãos a ter determinadas atitudes, meus irmãos? Parece que a fé que vivemos é uma fé que não muda o coração e não exala necessidades de Cristo, necessidades de santificação, necessidades de tributar a Deus honra, glória e louvor. Parece que essa fé ela é mais uma prisão. Ela não derrama sobre nós graça, mas ela cerceia a nossa liberdade, tira de nós o vigor, tira de nós a paz, tira de nós a alegria. Parece uma imposição déspota e tirana e não uma cachoeira de graça, uma chuva de bênçãos, um mar de misericórdia. Mas essas perguntas, meus irmãos, elas devem ser respondidas. E eu irei oferecer para vocês essas respostas para que vocês possam, à medida que eu respondo e exponho aqui algumas características, que
vocês avaliem os seus corações, avaliem as suas vidas. O desejo do meu coração, a esperança que eu tenho é que nesse instante, a partir do momento que vocês me escutam, o Espírito Santo ilumine as mentes de vocês, revele o coração de vocês para si mesmos e vocês possam ver a vida que vocês estão vivendo e como vocês estão levando o nome de Cristo. Esse é o ponto. Quando vocês professam a fé em Cristo Jesus, sejam em redes sociais, sejam em faculdades, escolas, trabalho ou no lar, vocês estão levando o nome de Cristo. O que vocês estão fazendo com Ele? Especialmente, por exemplo, num momento como esse que nós estamos vivendo. Nós refletimos muito sobre isso. Como nós damos testemunho diante da morte. Logo no início dessa pandemia, todas as reflexões que nós fizemos foi para refletir diante da realidade da esperança que há em Cristo, da soberania de Deus e como a morte não deve tirar o nosso chão. Porque a nossa esperança vive e Ele foi para o Pai nos preparar um lugar, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor ressurreto, sentado à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a nossa fé, ela é exercida, meus irmãos, em ambientes adversos, e são adversos quanto à nossa esperança, e são adversos quanto à nossa santidade. Porque esse segundo ponto, a adversidade contra a nossa santidade, ela pode ser plausível aos nossos olhos e ela é plausível aos olhos de todos aqueles que não têm Cristo Jesus como Senhor das suas vidas. Então, quais respostas poderiam ser dadas para esses questionamentos que eu coloquei para os irmãos? Evidentemente que exige respostas. Tem respostas para elas, mas quais respostas? Essas respostas, meus irmãos, elas contemplam algumas categorias de crentes e pessoas. Primeiro, algumas respostas elas cabem a alguns cristãos. É verdade. Quando nós olhamos para esses questionamentos, nós vemos assim uma certa dubiedade, nós vemos uma certa inconstância. Então, mesmo considerando isso, nós podemos ver que, biblicamente, essas questões elas têm respostas que cabem a alguns cristãos, embora não os torne inocentes dos seus erros. É importante observar isso. Embora existam respostas, isso não os torna inocentes. Primeira resposta, imaturidade. Uma resposta cabível, mas eu vou dizer a quais crentes essa resposta cabe. A imaturidade. Maturidade ela pressupõe ignorância. Ele não tem conhecimento daquilo, de todos os pontos, de toda a profundidade, de toda a extensão daquilo que é requerido nele. Lembra lá o Senhor Jesus no Sermão do Monte, está instruindo os seus discípulos, está dando as orientações iniciais aos seus discípulos, porque eles não sabem sequer o que eles são. Eles nasceram novamente, eles tiveram os seus corações transformados, as suas mentes transformadas, eles morreram e nasceram outra vez, e eles precisam saber o que é requerido deles. Então esses são os imaturos, são pessoas que carecem de compreensão bíblica, compreensão da palavra de Deus. Portanto, falta-lhes instrução, maturidade e falta de instrução. Mas, meus irmãos, existe um detalhe extremamente importante que já divide uma gama gigantesca de cristãos. Essas desculpas, elas só cabem a novos convertidos, a neófitos. Pessoas que acabaram de conhecer a fé, pessoas que acabaram de nascer em novidade de vida. Essas desculpas aqui, essas justificativas para tais comportamentos não cabem a outros cristãos a não ser novos convertidos. Mas, meus irmãos, existem outras respostas que cabem àqueles
cujas suas conversões são falsas, portanto, não cabem a cristãos. Respostas como irresponsabilidade, indiferença, obstinação, rebeldia, maldade, perversidade. Talvez essas duas são as que mais caracterizam. Eles moldam, essas pessoas estão dentro das igrejas, eles moldam a sua piedade, o seu testemunho, a sua consagração como melhor lhe convém. Isso é ardiloso. Isso se chama perversidade. Isso é forjado aqui, ó, no coração. Isso é tramado. Por isso que não cabe ao cristão. Sutileza, sagacidade em planejar o mal. Sabe aqueles irmãos, ou aqueles ditos cristãos, aqueles que estão na igreja, que forjam comportamentos duvidosos e articulam de tal forma a não deixar provas. E quando são inquiridos, quando são exortados, eles têm um trunfo em que as igrejas se acostumaram a não destruir esse trunfo. Ele diz: cadê as provas? Onde estão as provas? Como você prova isso que você está falando? E ele é sagaz, ele é sutil, ele é ardiloso. Ele aprende a se portar de tal forma, cujas suas palavras são dúbeis, o seu comportamento é dúbio, é escorregadio. Nós não podemos colocar sobre a mesa situações, comportamentos e provas materiais. E aí eles entendem que eles conseguem se safar, mesmo satisfazendo os seus desejos carnais. Às vezes, eles se sustentam em erros de outros, em pecados de outros. Ou quem foi que nunca proferiu ou nunca disse como desculpa: mas fulano age assim, mas a irmã veste-se assim, mas o irmão fulano de tal se comporta da tal forma. Essas desculpas, meus irmãos, não cabem a cristãos. Não cabem. Essas desculpas não procedem de uma mente escrava de Cristo, de um coração desejoso por Cristo. Mas existem outras duas desculpas. São pessoas inconstantes e instáveis, que também não cabem a cristãos. Por isso que eu separei as categorias: neófitos, novos convertidos. Esses sim, esses podem ser um pouco inconstantes, esses podem ser um pouco instáveis, mas eles não perduram assim. Por quê? Porque é requerido do cristão progresso, desenvolvimento, amadurecimento. O que nós vamos ver, meus irmãos, então, a partir daqui, é que talvez essas características evidenciem traços ou substância da personalidade dessas pessoas. Essa última categoria que eu proferi para os irmãos, de desculpas que não cabem ao cristão, esses não são neófitos, esses não são novos convertidos, por isso não é esperado deles um tipo de piedade que seja característico de alguém que nasceu de novo, porque na verdade essas pessoas não são cristãs, elas tentam se parecer com Cristo, mas elas não conseguem. Elas moldam a piedade delas conforme lhe convém. E para esses, meus irmãos, a ignorância não é uma desculpa. Aqui, a maldade e manipulação. Esse grupo, quando é repreendido, ele fica extremamente irado. Ele se torna arisco. Por quê? Porque diante da repreensão, quando é exposto o pecado, não há arrependimento, há raiva, porque o seu pecado foi descoberto.
O seu pecado foi descoberto. Aquilo que lhe dava prazer foi descoberto. Naquele que nasceu de novo, quando é exposto para ele algo que ele não percebeu que estava testemunhando contra Cristo e contra a sua profissão de fé, aquele que é crente, quando se depara com essa realidade de exortação, ele rapidamente ele entende o seu erro, suplica por perdão e agradece pela correção. Portanto, meus irmãos, essas características, elas descrevem pessoas distintas. Entenda aqui, eu não estou falando de um erro, de uma queda, de um vacilo. Eu estou falando de um padrão de vida. São pessoas cujas tais realidades nós já podemos esperar delas. Tais atitudes nós podemos esperar delas. Elas vivem assim. Elas se portam assim. Isso é o que elas são. Elas são dessa forma. Por que nós devemos entender assim? Porque nós devemos entender que pessoas que se portam com tais características, elas não são cristãs. Por que nós devemos entender dessa forma, meus irmãos? Porque é importante nós olharmos para essas realidades extremamente presentes no nosso dia a dia. Meus irmãos, a igreja brasileira, a igreja mundial, ela vive num lamaçal, meus irmãos. São pessoas que confundem não cristãos, são pessoas que confundem cristãos, são pessoas que deterioram a igreja do Senhor, são pessoas que sucateiam a igreja do Senhor, são pessoas que não entendem o valor da renúncia, o valor de pagar o preço, o valor de sofrer o dano. São pessoas que não entendem o que significa morrer para si mesmo e viver para Cristo. Como então, meus irmãos? Sabe, esse é o grande ponto que eu levanto. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo uma radicalidade absurda, radicalidade no que concerne a raiz do nosso ser. Não existe local, não existe ambiente em que nos possibilite de forma desculpável agir contrário à vontade de Deus e o testemunho de Cristo. Não existe. O seu lar não é um ambiente que você pode ser ímpio. Não é. O seu lar não é um ambiente em que você pode agredir o seu marido, agredir a sua esposa, agredir os seus filhos, agredir os pais. Não é. O seu lar não é um ambiente onde você pode se comportar de forma completamente contrária àquilo que você proferiu ser. Você é um cristão ou não é. Não existe meio termo. Por que é importante nós entendermos assim? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. O Senhor Jesus, ele envia 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas cartas ficaram conhecidas como as 7 cartas de Apocalipse ou as 7 igrejas de Apocalipse. As cartas, meus irmãos, elas são extremamente doutrinárias. Por quê? As cartas, elas criam uma espécie de um tribunal de Cristo, onde aquelas igrejas locais, e é muito importante perceber isso, são igrejas locais, como essa igreja nossa. São igrejas locais que recebem essas cartas. Essas cartas, elas criam uma espécie de tribunal onde essas igrejas locais, elas são julgadas. Cada uma delas separadamente, de acordo com as obras de cada crente que constitui essa igreja. Mas eu chamo a sua atenção para um detalhe extremamente importante e especial que nós precisamos entender. É a igreja local que é colocada como responsável por tais condutas que são praticadas individualmente pelos crentes. A igreja local é responsabilizada.
Assim como a igreja local é louvada em algumas dessas igrejas, por atitudes, comportamentos e testemunhos de cada crente. Então, nesse tribunal, o juiz é o Senhor. O juiz é onisciente. Não há nada, entenda isso. Porque é muito importante entender isso, meus irmãos. Porque por isso que não podem ser cristãos, se permanecerem em tais práticas abusivas ao testemunho de Cristo, porque eles fazem escondido e não considera que o Senhor vê. O Senhor vê. Não importa se o pastor não vê, se os irmãos não veem, o Senhor vê. Isso é o que importa. E nesse tribunal, o Senhor juiz é onisciente. É o Senhor da igreja. E não há nada que possa ser escondido que ele não possa ver. Não há um local em que algo possa ser escondido que esse Senhor, que esse juiz não possa ver. Nem há nenhum ato antigo o suficiente que ele não possa conhecer. Ele sabe tudo e tudo ele vê. Nada foge aos seus olhos. Isso é importante para entender o que acontece nesse julgamento, porque ele pronuncia diversas vezes nas cartas: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Imagine você, meus irmãos, meu irmão, imagine você. Sua esposa pode não conhecer, mas o Senhor conhece as tuas obras. O seu marido pode não conhecer, mas o Senhor conhece as tuas obras. Os seus pais, o seu patrão, os seus amigos, o seu pastor, os seus irmãos podem não conhecer, mas o Senhor conhece as tuas obras. Nós estamos na igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. Ela é a 7ª e última igreja que recebe a carta e é referida. E ela é a única igreja que não recebe nenhum elogio. E nós vamos entender o porquê ela não recebe elogio. Diz assim o versículo 15 e o versículo 16. Conheço as tuas obras. Meus irmãos, não faz as nossas pernas tremerem isso? Isso aqui faz as nossas pernas tremerem. Porque as nossas obras são reflexos, são exalações do que nós somos interiormente. É isso que nós vamos ver também. Conheço as tuas obras. As suas obras testificam de algo. O que é que elas testificam? Que nem és quente, nem frio. Não és frio, nem quente. Quem deras fosse possível te identificar. É o que ele diz. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morto e nem és quente nem frio, olha o que o Senhor fará. O Senhor não faz isso com seus filhos, certo? Olha o que o Senhor fará. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é aterrador aqui, meus irmãos, e extremamente inquietante, é que o pronunciamento do Senhor, diante dessa situação, ele revela para nós porque ele reconhece pessoas dentro da igreja que têm tais características, que não pertencem a ele, que não testificam de Cristo. Olha o versículo 20, o que ele diz. Por que essa igreja não recebe nenhum elogio? Olha o versículo 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis aqui se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo está dentro ou fora da igreja? Está fora da igreja. Existem igrejas cujo Senhor Jesus Cristo não faz parte.
E nessas igrejas, são formadas por professos cristãos que, na verdade, não são cristãos, precisam ser evangelizados. Embora se vistam como cristãos, falem como cristãos e se intitulem como cristãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Mas mesmo assim, meus irmãos, naquela igreja, onde não é possível encontrar o Senhor Jesus Cristo, ainda havia uma chance para arrependimento. É o que ele diz no versículo 19, arrepende-te. Arrepende-te. E esse arrepende-te aqui, ele traz à tona o fato de que eles deveriam fazer isso de uma vez por todas. Portanto, esse arrependimento aqui, ele dá a ideia de arrependimento de conversão mesmo. Arrependimento fruto da regeneração. O que é intrigante aqui, meus irmãos, é que esse acontecimento aqui, ele descreve um princípio característico em pessoas que fazem parte da igreja local. Pessoas que fazem parte da igreja local, mas não fazem parte da igreja universal. Pessoas que fazem parte da igreja visível, que nós conseguimos ver, mas não fazem parte da igreja visível, que é a igreja que o Senhor vê. Porque o Senhor penetra e prescruta o coração e a mente e discerne aqueles que são seus e aqueles que não são seus. Porque Ele é o Senhor da igreja. Nós vemos, meus irmãos, por todas as partes nas Sagradas Escrituras, esse princípio sendo ressaltado. Daqueles que não são quente e não são frio. Daqueles a sua palavra não é sim, sim, nem não, não. É sim às vezes e não outras vezes. É sim, não, é não, sim. É daqueles que nós não podemos esperar estabilidade alguma. São pessoas instáveis, incoerentes, inconstantes. Nós vemos esse princípio negativo, que é contrário ao testemunho cristão, sendo ressaltado por todos os locais na palavra de Deus, pessoas que são difíceis de identificação. O Senhor da igreja identifica, o Senhor da igreja vê. Essas pessoas muitas vezes elas são aturadas pela igreja, elas são mantidas pela igreja, porque são pessoas sagazes, são pessoas difíceis de ser identificadas, e por serem difíceis de ser identificadas, às vezes por misericórdia e graça, na esperança de que haja conversão e salvação, essas pessoas são mantidas na igreja. Pessoas que manipulam a piedade como melhor lhe convém. Pessoas que ora estão alegres, felizes e esperançosas. Pessoas que ora estão em comunhão com o corpo de Cristo e desejosas pela palavra de Deus. E pessoas que são completamente, e horas que são completamente arredias, agressivas, instáveis, insubmissas, grossas. Elas manipulam como massa de modelar a piedade como melhor lhe convém. A piedade dessas pessoas, o ânimo dessas pessoas, elas correspondem ao estado de espírito que é dúbio, inconstante. Quando até mesmo, meus irmãos, o uso dessa piedade, aquilo que caracteriza o homem piedoso, a mulher piedosa, o uso dessa piedade, ela é usada simplesmente para atender os seus caprichos carnais. São camaleões religiosos. É isso que são. Camaleões religiosos. Agora existe um problema. E eu quero chamar você a atenção para um texto em que o Senhor Jesus, ele exorta, adverte e profere condenação aos judeus. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44. João, o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. É isso que o Senhor Jesus faz quando ele aponta, por exemplo, para os judeus o estado deles, a situação em que eles estavam vivendo. Por que isso é importante? Porque os judeus, eles se consideravam povo de Deus.
independente das suas condutas ou dos seus corações. O Senhor diz em João 8,44, ele diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha, meus irmãos, jamais se firmou, jamais teve estabilidade, que é o contrário de inconstante, instável. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, olha o sim, sim e o não, não. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, o Senhor Jesus volta lá para Mateus capítulo 5, versículo 37. Por isso que o Senhor Jesus descreve os filhos do reino, mostrando quem eles são. Isso é muito importante, meus irmãos, porque Mateus ele prega a chegada do reino especialmente para judeus. E Jesus está mostrando quem são realmente os filhos do reino. Não são aqueles que têm um lastro étnico, nacional, mas são aqueles que que exalam aquilo que sai dos seus corações, coração esse que foi colocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus escreve, então, esses filhos do reino como tendo as suas vidas concedidas por Ele mesmo, por Deus, para testificar daquilo que eles são, com os seus comportamentos, com o pronunciamento das suas palavras, com a veracidade daquilo que eles dizem e fazem. No versículo 37 do capítulo 5, ele diz, não é? Nós lemos isso. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Não há necessidade de juramento. Não há necessidade de voto. Não há necessidade de colocar qualquer coisa para dar valor à sua palavra. Porque a palavra do crente deve ter valor. Porque a palavra do crente deve ter autoridade, deve carregar a verdade, firmeza, o caráter dele. Tiago fala disso também. Tiago diz o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caiam em juízo. Tiago 5,12. Nós não devemos, meus irmãos, porque há necessidade de colocar valor, por exemplo, ou autoridade nas nossas palavras. Deve ser porque nós não temos. Deve ser porque nós temos um tipo de vida, forjamos um tipo de vida em que o nosso sim não significa sim. Nós somos completamente inconstantes. Em que o nosso não significa não. Isso testifica do nosso testemunho, meus irmãos. Existe um princípio de inconstância aí. Existe um princípio de instabilidade aí. E isso não testemunha de Cristo. Por isso, meus irmãos, que há extrema necessidade. Às vezes, meus irmãos, nós desconsideramos indícios de falha no nosso testemunho. Às vezes nós não olhamos para o nosso cônjuge, às vezes nós não olhamos para os filhos, às vezes nós não consideramos uns aos outros como aqueles que devem ser cuidados como corpo que são, porque a igreja é responsabilizada. A igreja como todo é responsabilizada por não disciplinar, por não exortar, por não educar, por não discipular, por não tratar aquela falha, aquele erro que testemunha contra a igreja, testemunha contra Cristo e agride o testemunho de Cristo. São pessoas completamente inconstantes, que não entendem o que é a piedade, e a piedade é simplesmente uma massa de modelar. São camaleões da fé, são camaleões espirituais, que carregam consigo vários testemunhos.
e tiram da sacola, tira da bolsa como melhor lhe convém. Diante disso, meus irmãos, nós temos que ter um extremo cuidado e há a extrema necessidade da constante autoanálise. Nós devemos avaliar a nós mesmos constantemente. Existem tipos de trabalho, modalidade de trabalho em que nós precisamos fazer inventários. Inventário constantemente, seja no almoxarifado, no estoque, ou do que foi vendido, ou do que foi marcado, daquilo que foi feito durante o dia. Nós temos um rigor absurdo nos nossos estudos para conseguir atingir conquistas almejadas pela sociedade ou pelo mundo acadêmico. Nós temos um rigor absurdo pelos nossos trabalhos, nós perdemos saúde, nós perdemos relacionamento, nós perdemos a paz, nós perdemos a tranquilidade para conquistar aquilo que o mundo diz que é sucesso, que é valioso, que é benéfico. Mas nós não aplicamos o mesmo rigor para a caminhada com Deus. É impressionante. Isso testifica contra você. É evidente que isso testifica contra você. E isso é um alerta para a nossa esperança, porque se você não tiver certeza quem você é, não há esperança para você. A nossa esperança corresponde à certeza que nós temos de quem nós somos. Nós somos cristãos, novas criaturas, eleitos do Senhor, guardados pelo Espírito de Deus, heranças de Deus. É isso que nós somos. Se é isso que nós somos, então há esperança. Pode vir doença, pode vir tragédia, pode vir tribulação, pode vir a morte, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se é isso, há esperança. Satanás não toca. O pecado não destrói. A morte foi vencida. Temos a vitória. Porque Ele é fiel a Ele. E Ele prometeu a si mesmo que nos salvaria. Ele não é fiel a você. Importante entender isso. Nós precisamos fazer uma autoanálise, meus irmãos, constantemente. Imagine comigo. Reflete comigo um pouco sobre isso. Por exemplo, o fato de nós sermos facilmente seduzidos pelas artimanhas de Satanás, pelas guloseimas do mundo. Sabe quando o mundo prepara um banquete para você? Você não se contém. Você não somente se delicia, você se lambuza todinho. Nós somos atraídos por essas guloseimas do mundo. E elas depõem contra nós. Meus irmãos, nós temos que desenvolver com seriedade a fé cristã. Tem pessoas cujas suas vidas podem ser completamente conhecidas por suas redes sociais. É impressionante. Essas pessoas que não entendem o que é privacidade. Se come uma maçã, posta nas redes sociais. Expõe os filhos nas redes sociais. Às vezes os filhos nus. Nós estamos na era da pedofilia, meus irmãos. É absurdo isso. É absurdo. Será que nós não nos contentamos em nos alegrar no privado? Não. Será que a nossa alegria não pode ser contida ao ponto de não criar rupturas na nossa fé, na nossa espiritualidade, a ponto de não agredir a nossa intimidade? Nós expomos as nossas famílias, nós expomos os nossos irmãos, nós deixamos várias munições para serem usadas pelo ímpio, pelo mundo, por Satanás. É impressionante. É impressionante. Tem cristãos, meus irmãos. E meu irmão, minha irmã, se isso for você, deixa. Porque isso não é característico daqueles que professam a fé no Senhor. Não é.
Isso, na verdade, meus irmãos, isso, na verdade, é incongruente, é indevido, até mesmo aqueles que têm um pouquinho de percepção moral. Não precisa nem ser crente. As pessoas hoje pegam um perfil de uma rede social e sabem tudo, sabe? Tudo, até que fase o filho está. Até que idade o filho está, até o que ele fez ontem, até a roupinha que ele vestiu ontem, ele sabe tudo, tudo. Não precisa ser crente não, agora entenda, se você se professa um cristão, de você será requerido ainda mais. Porque isso daqui que eu estou falando para você é básico até mesmo para não crentes, até mesmo para pais que protegem os seus filhos, o seu cônjuge. Aí se expõe demais na rede social, abre brecha e um dia acontece uma desgraça na sua vida. Hoje em dia, empresas não estão se contentando mais com currículos. Eles olham os perfis das redes sociais. Se tornou, meus irmãos, na era virtual, na era do conhecimento, um ambiente formal para se obter informações. Você sabia? O presidente da República trata coisas formais pelo WhatsApp. Diretores de empresa tratam coisas formais pelo WhatsApp. Nós devemos entender o que é requerido de nós. Se isso, meus irmãos, é requerido até mesmo de pessoas que não são cristãs, mas entendem o seu aspecto de segurança para suas famílias, para os seus lares, quanto mais a nós. É extremamente maior o que é requerido de nós. Mas será, meus irmãos? Será que nós desejamos realmente nutrir o nosso ego? Será? Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo muito real para você. Porque existem mulheres que fazem questão de serem expostas em ambientes em que comumente se fica quase nua. O uso de biquíni em praia, por exemplo. Será que elas não percebem que existirão homens ali que desejarão ela sexualmente, que deitarão com ela na mente, naquele momento? Mas isso não é o pior, não. Sabe o que é o pior? É o marido que vê isso e nada faz. Isso é o pior. Existem inúmeros cristãos que estão nessa categoria. Pessoas que dentro da igreja se vestem de forma prudente, mas basta sair para outro local que não se veste de forma prudente. Parece que existe um desejo carnal, e é isso mesmo, de ser desejado. Será que não basta o Senhor Jesus falar para você que, independente da sua aparência exterior, você é a mais bela de todas as criaturas? Não basta isso? Independente dos padrões impostos pelo mundo de beleza, Ele é o Senhor de toda beleza. Ou da onde vem o belo? Da onde vem o nosso conceito de belo? Porque nós podemos considerar coisas belas, algumas coisas belas e outras não. Da onde vem? Será que é tão abstrato assim? Entenda, algumas desculpas servem para novos convertidos, neófitos, aqueles que faltam instrução. Agora outras servem para identificar não cristãos, pessoas com falsas conversões. Sabe, eu fico extremamente triste, meus irmãos, quando nós labutamos. Existem pastores, meus irmãos, que não são fiéis. É verdade. Existem pastores que não se dedicam. É verdade. Mas imagine aqueles cuja sua vida se resume a pastorear o rebanho de Deus. Em que a sua esposa, a sua família, todos eles estão envolvidos com esse único compromisso de vida. E nisso eles encontram a sua realização. Porque foi dado isso a eles para eles testemunharem de Cristo.
estudam incansavelmente, gastam os poucos recursos que têm, financeiros e materiais, incansavelmente. Fornece, semana após semana, um profundo ensino bíblico e teológico. Ensino muitas vezes que é possível contar nos dedos, no estado, no país, igrejas que eles podem visitar para ter tais ensinos. E de repente, ele se pega numa situação, esses pastores se pegam em situações em que ele tem que exortar um irmão ou uma irmã por um pecado besta, por um errinho, por uma coisa tão sutil. Às vezes, cria-se toda uma celeuma para exortar a irmã porque ela se vestiu de forma inadequada, para exortar o irmão por causa do perfil da sua rede social, em que nem parece um crente. Como nós entendemos isso, meus irmãos? Como é possível conceber um tipo de piedade que não atinge todos os aspectos da nossa vida, todo o nosso ser? Como é possível conceber isso? Essas realidades, meus irmãos, elas depõem contra a nossa conversão. Sabe o que é que elas fazem? Sabe aquele pilotão de fuzilamento? Essas atitudes em que nós muitas vezes temos prazer, esses comportamentos em que muitas vezes nós temos prazer, eles formam um pilotão de fuzilamento contra nós, nos colocam contra a parede. Holofotes são colocados em nós para revelar o nosso próprio coração, para mostrar realmente o que está lá. E deixa eu dizer para você, muitas vezes, Cristo não está lá. Cristo não está lá. Arrepende-te, diz a palavra do Senhor, não é? Arrepende-te. É o que Tiago nos ensina, meus irmãos. Abre aí em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Às vezes nós desejamos de forma espiritual, de forma mais religiosa, às vezes nós desejamos criar, elencar algumas desculpas para nós, removendo de nós aí a nossa responsabilidade. Talvez desejando encontrar no cosmos, na criação, em alguma esfera não material, a nossa desculpa. Mas Tiago abre os nossos olhos para isso. E ele abre os nossos olhos que não há desculpas que podem ser colocadas sobre os corações caídos, a ponto deles não serem descobertos. Porque essa finalidade é, na verdade, uma tentativa de remover a nossa responsabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Meu ponto é o versículo 14. Da onde vem a tentação? A tentação, meus irmãos, é um reflexo do que há no coração. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É aquilo que você deseja que ele tenta. Porque existem pecados que são atraentes para uns e para outros não? Por quê? Porque existem comportamentos que são mais atrativos a uns e outros não? Porque esses pecados, eles encontram lugar naquilo que há no seu coração. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Olha que interessante. Às vezes essa sedução, meu irmão, minha irmã, ela demora. Às vezes é lento. A gente já consegue entender o que é sedução pelo próprio termo, não é? Lentamente nos atrai. Lentamente muda as estruturas
éticas, morais, espirituais da nossa vida, maquiando a mentira por verdade, o nome disso é sofisma, maquiando o mal por bem. Por que você não pode? Será que você não tem o direito? Você não é livre? Olha o que fulano fez também. São as garras de Satanás querendo tocar o seu coração. Se você não levantar as armas e não lutar, se você não abrir os olhos e não ver, você cai. Satanás é bem-sucedido. A carne vence. Nós somos tentados, meus irmãos, por causa daquilo que está no nosso coração. Mas, pastor, isso também não é tão agressivo assim, né? Nós somos pessoas maduras, nós somos homens, mulheres, pais de família. Também não existe uma força que tome os nossos braços, as nossas pernas e a nossa mente e nos mova sem que nós queiramos. Mas esse é o ponto, você quer. E nós matamos para obter. É o que Tiago diz, vá para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Meus irmãos, é interessante porque aqui parece que ele está falando em um ambiente ou de comunidades de igrejas judaicas, ou ele está aumentando esse campo e colocando para toda a realidade existencial, para toda a realidade do mundo. Ou não é assim? Países querem poder. Países querem ser um grande império. Mas isso nasceu de um coração que encontrou identificação em outro coração. E outro coração, e outro coração. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não, olha os termos correlatos, dos prazeres que militam na vossa carne. Está aí. Lembra lá de Gálatas capítulo 5, quando ele fala de que a carne vive uma eterna luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Versículo 2 de Tiago 4. Cobiçais, olha o termo, cobiçais e nada tendes. Matais, porque não tendes, e invejais e não podeis obter. Viveis a lutar para conquistar e a fazer guerra para obter. Mas não tendes, nem assim vocês terão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não queremos o dinheiro pelo dinheiro. Nós não queremos o poder pelo poder. Nós não queremos os bens pelos bens, nós não queremos o sexo pelo sexo, nós não queremos o elogio pelo elogio, nós queremos preencher algo que nunca será preenchido. Nós queremos a satisfação da nossa vaidade, e a vaidade é um buraco negro. Não tem fim. Nada tendes porque não pedis. Olha o versículo 3, interessante. Pedis sim, vocês querem, mas não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjarem em seus próprios prazeres. Se você perceber, ele está falando para crentes aqui. Ele está falando para cristãos aqui. Cristãos que ainda lutam. Tudo isso por quê, meus irmãos? Lembra lá que Mateus, que o Senhor diz em Mateus capítulo 15, quando ele diz que é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, o falso testemunho. Mateus 15, 19, é do coração que procede. Está aqui, ó. Pastor, então, se houver esses insultos no nosso coração, para que nós nos deparemos com essa realidade de sedução,
e nós nos encontremos com pensamentos desse jeito, quer dizer que nós não somos convertidos? Não, não é isso. Você não é convertido se não houver luta. Você não é. Você será seduzido. Você será tentado. Mas se não houver luta, se não houver combate, você não é um cristão. Você não pode pegar a piedade e modelá-la como melhor lhe convém. Não é possível isso. Isso é característico dos filhos do diabo, não dos filhos de Deus. Por isso nós somos exortados constantemente a avaliar a nós mesmos. Nós podemos fazer a criação de Deus testemunhar contra Deus. É isso que aconteceu com os antigos inúmeras vezes, o sol sendo adorado, a lua sendo adorada, a criação de Deus que foi feito por louvor e da glória de Deus. O homem tornou ídolos por causa dessa realidade do coração. Quero chamar a atenção, um último texto para chamar a sua atenção em Tiago capítulo 1, versículo 8. Esse texto, meus irmãos, é o principal, talvez o principal texto aqui da nossa reflexão, embora ele esteja no final, porque ele é imensamente claro, ele é muito claro. Ele diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ok, quem é esse? Quem é esse homem de dupla personalidade, de duas caras, inconstante? Um homem que não tem firmeza no seu testemunho e na sua conduta. Esse homem que não é possível confiar. Quem é esse? Ele diz antes, versículo 5, não há sabedoria nele. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Esse homem não é sábio. Esse homem, ele não ora. Ele não pede a Deus. Ele não é sábio porque ele não identifica que precisa e ele não ora. Ele não pede a Deus, ele não clama ao Senhor. Esse homem, ele carece de fé. Olha o versículo 6. Esse homem carece de fé, ele vive duvidando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Esse homem, ele não é movido pelo Espírito e nem pela palavra de Deus, mas pelas circunstâncias da sua vida, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, versículo 6, impelido e agitado pelo vento. Entenda aqui, eu estou dizendo características daquele que no versículo 8 ele chamou de homem de ânimo dobre. Esse homem, versículo 7, tem na sua vida, embora ele deseje conquistar tudo, embora ele tente ter tudo, e aqui é o grande... Isso daqui é muito importante, meus irmãos. A sua vida não levará a lugar algum, e nem o Senhor lhe agraciará com algo. Olha o versículo 7. Não suponha esse homem, quem? O homem de ânimo dobre, que alcançará do Senhor alguma coisa. Provérbios capítulo 11, versículo 13, ele diz o seguinte: a integridade dos retos os guiará, mas aos pérfidos, aos perversos, a sua falsidade o destruirá. Esse homem, ele trabalha, ele estuda. Esse homem aqui é um termo para se referir a homem e mulher, tá bom, meus irmãos? Eles trabalham, eles estudam, eles tentam conquistar, mas por causa da sua instabilidade, eles nada eles obtêm. Provérbios capítulo 13, versículo 6 diz: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. O que é que acontece então? Esse homem, ele cria a sua própria ruína.
Imagine tal situação. Os irmãos conseguem contemplar, meus irmãos, essa realidade para a gente concluir aqui, de que em que mundo é possível encaixar alguém tentando, mesmo um dito cristão, um dito crente, quem consegue encaixar a realidade de alguém que tenta vivenciar o pecado no escuro, às escondidas? Como nós entendemos isso? Essa pessoa, ela está cavando a sua própria cova, cavando o seu próprio buraco, colocando as estruturas da sua própria destruição. Agora, um ponto para eu encerrar é que essas pessoas, meus irmãos, elas são identificadas por isso. São pessoas que, independente do tempo que passe da igreja, elas continuam no mesmo jeito, com o mesmo testemunho, recebem as mesmas repreensões, recebem as mesmas advertências, dão as mesmas dores de cabeça. O que é que nós devemos fazer com isso? Lembra lá de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 15 e 16. Como todas as outras 6 igrejas, o Senhor fala para a igreja: conheço as tuas obras. Nós não podemos permitir que tais pessoas façam parte da igreja do Senhor. Nós não podemos. Nós não podemos permitir que pessoas aqui assim se casem com os nossos membros, com os nossos irmãos em Cristo. É por isso que eu não faço casamento de pessoas que não consigo testemunhar de sua fé. Não faço. Não faço. Porque eu estou jogando no buraco uma família e um cristão. Nós fomos feitos, meus irmãos, para sermos testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Fica com esse texto em mente aí. Marca esse texto na sua Bíblia. Se você não conhece esse texto, você tem que gravar esse texto. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que nós fomos feitos, meus irmãos. Olha o que nós fomos feitos. Nós temos que testificar não de nós mesmos. Mas, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse termo, ele derivou um nome que nós conhecemos, chamado de Marte. É o termo, Martes, martírio, que são aqueles que morriam, eram sacrificados, eram mortos, eram assassinados por causa do testemunho de Cristo Jesus. Nós vivemos e morremos por Ele, por causa do Espírito Santo que foi colocado em nós. Ele nos dá o poder, Ele nos dá a estabilidade, Ele nos dá o vigor. Se nós não renunciamos sequer práticas perversas, como nós podemos professar que recebemos esse espírito de poder e por ele dar as nossas vidas? Como? Difícil de acreditar, não é? Se a inconstância, meu irmão, se a instabilidade, se a falsidade, se a conveniência são características da nossa personalidade, nós não podemos nos considerar cristãos. Mas, assim como a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: arrepende-te. Considera com seriedade, sabe? Eu faço esse apelo para você. A sua alma que está em jogo, o destino eterno da sua alma está em jogo. Considera o seu trabalho, a sua família,
vida virtual, os seus amigos. Deixa eu contar um breve testemunho aqui para vocês. Não tem nenhuma vanglória para mim, porque nem crente eu era. Mas talvez isso sirva de exemplo, de ajuda para vocês. Para mim serviu de exortação. Em determinado momento da minha vida, eu via que não importava o quanto eu trabalhava. Eu não era crente. Não importava o quanto eu trabalhava. Eu não conseguia sequer comprar um transporte para mim. Eu não conseguia juntar dinheiro, eu não conseguia fazer um pé de meia. Não conseguia, de forma alguma. Embora eu me julgasse feliz, livre, todo o dinheiro do meu salário ia para algum tipo de curtição que me fornecia alguns prazeres momentâneos, né? Porque segunda-feira eu estava sem dinheiro e tinha que trabalhar mais uma semana para poder vivenciar aquilo que só durava algumas horas ou alguns dias. De repente, meus irmãos, eu caí na real. Porque tinha pessoas que tinham transporte, tinham carro, tinham moto, e para eu sair com essas pessoas, eu tinha que bancar para eles a bebida, o ingresso do local ou a gasolina. E o tempo ia passando, a minha juventude ia passando, e eu não tinha nada da vida. E aí eu caí na real. Eu pensei o seguinte: parei dessa curtição, parei dessa bebida, parei dessa vida, só vou... Aí eu coloquei um objetivo para mim, objetivos terrenos, evidentemente, né? Só vou voltar a esse tipo de curtição, a esse tipo de vida, quando eu tiver pelo menos o meu transporte, quando eu conseguir conquistar alguma coisa. Mas uma coisa levou a outra. Quando eu parei desse tipo de curtição, a primeira coisa que eu fiz, e esse é o ponto que eu quero deixar para vocês, não era crente, mas eu identifiquei quantas amizades e quem eu deveria deixar se eu quisesse cumprir com esse objetivo. Não era cristão, mas identifiquei naquelas pessoas problemas potenciais para mim. 80% das minhas amizades foram deixadas de lado. Sério, sinceramente. 80%. Eu acho que eu estou sendo bom. Talvez mais. Foram deixadas de lado. A partir dali, eu comecei a fazer uma faculdade, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a juntar dinheiro, comprei transporte. Mas por quê? Por que isso, meus irmãos? Olha, se essa realidade, ela descreve uma evolução, um progresso terreno e mundano, quanto mais, meus irmãos, quando nós consideramos as realidades espirituais, a realidade daqueles que conseguem enxergar o que eu não conseguia enxergar naquele tempo. Nós temos que deixar amizades, assim como nós temos que deixar comportamentos, atitudes. E se isso é difícil para nós, a ponto de nós não conseguirmos, como nós podemos dizer que damos a nossa vida por Cristo, que morremos? Eu acho que nós precisamos avaliar a nossa conversão com maior seriedade. Que o Senhor nos permita, então, fazer isso. Eu rogo que nós possamos fazer isso com seriedade. Eu quis trazer essa reflexão para vocês, assim como também serve para mim, porque nós estamos vivendo de forma ainda mais intensa o consumo da internet, da vida virtual. Então, que seja propício para nós avaliarmos a nossa vida como testemunhas de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai gracioso e misericordioso, que o Senhor, Pai, aplique essa palavra em cada coração. Que o Senhor ilumine cada mente. Que o Senhor, Deus, com teu Santo Espírito, leve cada um de nós ao mais profundo da nossa consciência, dos compartimentos mais
sombrios do nosso coração. E eu rogo a Ti, ó Deus, que nós possamos, em cada lugar do nosso ser, encontrar Cristo. E nesses locais, ó Deus, escuros, em que nós não podemos ver Cristo, que o Senhor jogue a Tua maravilhosa luz, para que com a certeza de quem nós somos, nós possamos ter mais firme a nossa fé, a nossa esperança e a certeza do destino eterno das nossas almas. Por meio de Cristo, rogamos a Ti e agradecemos. Amém.